As más conversações corrompem os bons costumes. O que o apóstolo Paulo quis dizer ao falar disso no contexto que ele estava, que também serve para o contexto atual, ou seja, a influência das más conversações no comportamento das pessoas, o que é ensinado através da mídia, das revistas, dos jornais, nas universidades, etc., que vem, no caso, moldando o comportamento e a personalidade de várias pessoas. Por isso, desde aquela época, o apóstolo Paulo já instruía e advertia que as más conversações, as conversas erradas, vão corromper os bons costumes, os bons comportamentos. Então vamos abordar este assunto no vídeo de hoje. Já peço caridosamente que você deixe o seu like para ajudar o nosso canal Curiosidades da Bíblia 2.0 a crescer. O seu like nos ajuda bastante, ok? E também deixa seu comentário para a gente poder interagir. Vai ser muito gratificante estar conversando com você. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto das más conversações que corrompem os bons costumes. Uma conversação vale a pena quando é agradável. A Bíblia diz em Colossenses 4, versículo 6: A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberes como deves responder a cada um. Uma conversação vale a pena quando é agradável. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 4, versículo 6. Uma conversação vale a pena quando a pessoa dá ouvidos a outros. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 19, abre aspas: Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. A Bíblia ainda traz algumas advertências, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Também 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Pois geralmente as pessoas são influenciadas pelaquilo que assistem, vê e pelaquilo que escutam, que ouvem. Então o comportamento sempre ocorre de a pessoa mudar de atitude, até mesmo a personalidade devido ao comportamento errado, como acontece na mocidade com alguns jovens que acabam tendo que fazer parte de algum rol na escola, na faculdade ou no trabalho e acaba aderindo e praticando práticas que eles não queriam, que não acham interessante, como usar drogas, fumar, usar bebidas alcoólicas, ir para baladas, para festa, apenas para não ficar taxado como careta e fazer parte de um rol. Ou seja, no caso, as más conversações corrompem o bom comportamento da pessoa, os bons costumes e os valores morais. Mas alguém pode questionar o que tem a ver ir para a balada e para a festa com valores morais. O que a pessoa pode fazer de errado? Tudo bem, se a pessoa for apenas para se divertir ou ficar observando outras pessoas, porém, essa possibilidade é bem difícil, que boa parte vai para praticar bebidas alcoólicas e ficar embriagados e praticarem besteiras. Outros vão até para praticar a imoralidade sexual e tudo isso acaba corrompendo os bons costumes. Então tudo isso a pessoa faz influenciado pelo que escuta e pelo que vê, e também para poder mostrar aos outros uma personalidade e um comportamento mais descolado e diferente. É aquele efeito manada, aquela questão que a pessoa faz tudo para poder agradar e mostrar para os outros uma vivência de aparência. Então essa influência que ocorre nas escolas, na faculdade, do comportamento de alguém mudar, é devido a essa questão de querer ser aceito pela sociedade, do jeito não que a pessoa nasceu ou é, pela sua personalidade, mas tem que se aderir, se moldar a um novo comportamento para poder agradar as outras pessoas do grupo e fazer parte do rol. Até mesmo as más conversações, no caso com a pornografia ou imoralidade. Isso ocorre também no trabalho e na faculdade. O jovem ou o homem, no caso, ele quer conversar, interagir com a pessoa e acaba tendo que ter um linguajar mais apropriado para os ímpios, para poder ficar na roda de conversa. Ele mesmo sendo cristão, ele acaba tendo timidez e vergonha de dizer que é cristão e ter um linguajar mais adequado com o seu estilo de vida. Ele acaba também aderindo a palavrões, xingamentos e palavras torpes.
Então também diz essa questão: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Ou seja, alguns tipos de comportamento e conversas, diálogos não são apropriados para quem está em Cristo. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejo imorais, que são inconvenientes, porém, ao invés disso, ações de graças, como está em Efésios, capítulo 5, versículo 3 ao 4. No caso, o apóstolo Paulo faz aqui uma advertência a conversas erradas sobre imoralidade, falando de alguma pessoa de maneira mais imprópria e lasciva. Então ele também adverte que o cristão não deve ter esse tipo de conversação, pois esse tipo de conversa, diálogo e assunto vai moldar também o seu caráter, a sua personalidade e, consequentemente, o seu comportamento. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus, pois eles mantinham as aparências e o formalismo da religião, porém não viviam a realidade da fé, da confiança e da dependência de Deus. A eles foi dito: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 34. Isso ocorre muito no meio cristão. Alguns jovens ou até adultos, homens e mulheres, acabam na igreja tendo uma prática compatível com o evangelho, um comportamento, porém fora da igreja, no ambiente de trabalho, na faculdade, ou no lar, ou em outros lugares que vai, tem um comportamento totalmente diferente, parece outra pessoa. No caso, ela acaba tendo conversas imorais, indecentes, para poder agradar os outros. Não mantém a sua personalidade, seu comportamento na hora de falar, que é compatível com o evangelho. Ele faz isso para poder agradar os outros, mesmo sem se preocupar com a sua imagem e com a sua salvação. Então esse texto que a gente leu em Mateus capítulo 12, versículo 34, é bem revelador, pois como podemos manter uma conversação pura se o coração é impuro? O segredo está em manter-se ligado à videira, que é Jesus. Como ele diz em João capítulo 15, versículo 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Permanecendo em Cristo e meditando em sua palavra, nossa mente é renovada e transformada por meio da ação do Espírito Santo, e isso refletirá em nossas conversações, como também está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformassem pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No caso, esse texto é bem interessante, que ele fala: não se amoldem ao padrão desse mundo. O que significa isso? É, no caso, não viver de acordo com as pessoas desse mundo, que se acabam se modelando ao padrão para satisfazer ou para agradar os outros. Não é agradar no bom sentido de ajudar os necessitados ou fazer o bem para o próximo, é agradar apenas no comportamento, na roda dos escarnecedores, onde tem pessoas que vivem falando de práticas imorais, indecentes, até mesmo humilhando pessoas que não têm esse tipo de linguajar. Quem faz faculdade ou quem fez na universidade vê que existem pessoas que têm esse tipo de comportamento de falar coisas indecentes, lascivas e imorais, e aquela pessoa que não faz esse tipo de conversa, de comportamento, que não pratica essas imoralidades no falar, essa pessoa é sempre judiada e humilhada, passada para trás, porque não fala palavrão ou não tem o linguajar mais imoral. Isso geralmente ocorre. Então, ele aqui fala: não se amoldem ao padrão deste mundo. No caso, a poder fazer esse tipo de coisa ou apenas se agregar-se a esse tipo de conversação que leva à imoralidade. Mas diz: transforme-se pela renovação de sua mente. Como assim? No caso, é transformar-se pela renovação da mente ao ler e estudar a Bíblia. Quando você estuda a palavra de Deus, você vai tendo uma renovação de sua mente, um amadurecimento diferente das pessoas do mundo, independente da sua idade. Você pode até ser jovem, mas ao ler e estudar a Bíblia, vai aparentar ser mais maduro no comportamento até do que pessoas mais experientes e mais velhas, devido à riqueza e à sensatez que tem o Evangelho. Então,
com essa renovação da mente, a pessoa vai se transformando. Transformando o quê? E como? O comportamento e a personalidade, que vai ficando mais amadurecido, mais próximo de Cristo. Então temos que estar sempre vigilantes, pois a natureza humana ela é preguiçosa e sempre acaba relaxando, e sem querer a gente acaba na roda de amigos falando e praticando esse tipo de coisa, essas conversações de imoralidade sexual, lascívia e indecência. Então que o Espírito Santo esteja com vocês para poder dar instrução ainda mais para seu comportamento e da personalidade mais próximo de Cristo, que é o estilo de vida do Evangelho. Não é uma religião apenas. O Evangelho é comportamental, um estilo de vida que nos vai levar à vida eterna. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre as más conversações corrompem os bons costumes. Então, deixa seu like para fortalecer o canal, para que mais pessoas possam ouvir essa palavra, certo? E também está convidado a fazer uma visita aqui no canal e assistir os outros vídeos que produzimos aqui no canal, para que você possa crescer ainda mais no entendimento da palavra de Deus, ok? Então concluímos esse vídeo aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.